Sporting Clube de Portugal, fundado em 1906, teve o seu primeiro jogo da história a 15 de fevereiro de 1907, frente ao extinto Cruz Negra, Clube de Lisboa, e o primeiro equipamento utilizado pelo Sporting eram camisolas simples, todas brancas. Em 1908 foram apresentadas as camisolas bipartidas, na vertical, verde e branca, com os calções a permanecerem na cor branca. Essa icónica camisola partiu de um dos fundadores do clube, Eduardo Francisco Quintela de Mendonça, feitas em Inglaterra com bastante qualidade. Em 1915 deu-se a mudança para os calções pretos por sugestão do atleta Raul Barros. Em 1920 foi criado o artigo 41 dos Estatutos do clube, que diz o seguinte: camisola com frente e costas alternadamente partida em duas metades, uma verde, outra branca, colarinho e punhos pretos, bolso preto no lado esquerdo e neste o leão do clube e as iniciais SCP, calção preto, meias pretas com canhão preto e verde. Essa seria a camisola conhecida hoje como Strump, em homenagem a um dos fundadores e atleta do clube, Francisco Strump. As listradas verde e brancas apareceram no Sporting em 1927 e começaram a ser utilizadas de forma regular primeiro pela equipa de rugby do clube. A primeira utilização na equipa de futebol foi num amigável, nesse mesmo ano, frente ao Casa Pia. Mas apenas na época seguinte, em 1928-29, é que passaram a ser utilizadas como as principais, tendo a sua estreia nessa época ocorrido num jogo no Rio de Janeiro frente ao Fluminense. Com isso vieram as mudanças nos estatutos em 1929, que diz: camisolas às riscas horizontais, verdes e brancas, em riscas de 6 cm de largura, tendo o emblema do clube do lado esquerdo e as iniciais SCP, calção preto e meias iguais à camisola. Passando a Strump a ser camisola alternativa do clube, ainda que na época não fosse comum a utilização de camisolas alternativas, tirando raras exceções. Já a listrada passou a ser a camisola principal até aos dias de hoje, porém com mais algumas mudanças nos estatutos ao longo dos anos. Em 1947 criaram-se estatutos para as camisolas usadas nas modalidades e abre-se espaço para uma alternativa toda verde. O Estatuto de 1996 iniciou a nova era e uma liberdade de design. O artigo 10º de 1996 diz: o equipamento a envergar pelos atletas deve adotar, em princípio, as cores tradicionais do clube. Com essa mudança, podiam então ser usadas outras cores que não o verde e branco, ou até o preto. E na época de 1998-99 temos a primeira camisola com uma cor diferente, da marca Reebok, uma camisola metade preta, outra metade em amarelo, tendo sido um enorme sucesso. Com essa mudança, temos até ao dia 2 uma infinidade de camisolas de várias cores e formatos completamente diferentes, umas de sucesso, outras nem tanto. Nos estatutos atuais, aprovados em 2011 e alterados em fevereiro de 2018, continuam os mesmos com a alteração de maior relevo em 1996, que diz que o equipamento deve adotar em princípio e não impõe uma estética, ainda que pela tradição a listrada verde e branca deve ser mantida com os tais 6 cm de largura e os calções pretos, meias iguais à camisola e as siglas SCP. Ainda que os estatutos não obriguem a tal, podemos dizer que já houve algumas violações, como em 2001, com um novo emblema foram retiradas as siglas SCP, introduzidas novamente em 2011, mudança das cores dos calções ou até a polémica camisola da época 2024-25, que adiciona uma listrada preta e as costas todas pretas. Ainda sobre o verde do Sporting, a cor verde é várias vezes mencionada nos estatutos, mas em nenhum momento fica claro qual é o tipo de verde do Sporting. Com pelo menos 100 tons de verde, fica ao critério da marca ou do clube qual vai escolher, e colocando várias camisolas ao longo dos anos lado a lado, percebemos que houve várias variações no tom de verde. Recomendo o artigo O Verde Sporting, uma análise empírica do site verdebranco.net. Eu também falei da cor do Sporting no meu outro vídeo sobre a história dos emblemas, qual aponto para o verde Oceano Profundo como o verde Sporting, ainda que não existam dados oficiais sobre.